Olá, seja muito bem-vindo para mais um Estudo Central. Hoje a palavra de Deus vai ser aberta e certamente você vai ser muito abençoado. Antes de a gente iniciar o estudo, gostaria de pedir para que você deixe o seu like aí, para que você compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo e também, se você ainda não é inscrito no canal da Igreja Adventista Central de Sorocaba, aproveita e faça isso agora. Gostaria de mandar um abraço especial para algumas pessoas que nos acompanham todos os sábados aqui no programa. E hoje nós vamos citar o nome da Regina Maria Salgado. Receba o nosso abraço carinhoso, Regina. A Ivonete Rocha também, que está sempre conosco, acompanhando nossa programação. E o Emerson de Moraes, que mandou mensagem para a gente lá de Belém do Pará. Emerson, receba também um abraço muito carinhoso. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E por falar em estar aqui com a gente, gostaria de apresentar também os nossos convidados especiais que vão compartilhar com a gente desse estudo de hoje. E gostaria de apresentar o Rogério, que é membro aqui da Igreja Adventista Central de Sorocaba. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar participando e que Deus seja louvado através desse estudo. Amém, prazer é nosso. Mas temos também um pastor que veio de um lugar distante aqui, não é de Sorocaba, o pastor Assis Gonçalves. Pastor, uma alegria receber o senhor aqui, muito obrigado por estar conosco. Conta um pouquinho para a gente de onde o senhor está vindo, pastor. Alex, é um prazer estar aqui, estou vindo de Manaus. Eu sou pastor evangelista da União Noroeste Brasileira, com sede em Manaus. Eu estou passando uns dias aqui, comemorando meus 30 anos de casado. Amém. E fazendo uma semana de colheita aqui no bairro da Nova Sorocaba. Tá certo, muito obrigado por estar aqui conosco. E pastor, antes de a gente abrir a lição, então, gostaria de pedir que o senhor peça a Deus, a presença de Deus em oração nesse momento. Ok, vamos então para a oração. Do jeito que você está aí, se prepare, feche os olhos, vamos orar. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos neste momento louvar o Teu nome, Te agradecer e pedir a direção do Teu Espírito para este momento do estudo que faremos da Tua Palavra, Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, estamos na lição número 2 desse trimestre, dessa temporada, que tem como tema central as 3 mensagens do Apocalipse. E hoje, olha só, nós vamos falar a respeito de decisão, mais precisamente em tempo de decisão. Como é que está a sua decisão ao lado de Jesus? Já aceitou? Ainda está faltando um pouquinho? Quem sabe hoje é o momento de você dizer sim para Jesus. O verso para memorizar, né, a gente tem aqui Apocalipse 14, verso 14 e 15. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com forte voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Quando nós olhamos para Apocalipse, nós vemos algumas coisas em sentido figurado, né? E alguns itens aqui chamam a nossa atenção. Por exemplo, aquele homem semelhante ao Filho do Homem estava portando uma coroa e uma foice afiada. Ao longo desse estudo a gente vai entender melhor o que cada um desses itens aqui está tentando revelar para nós. Mas, pastor, ao longo da história da humanidade, nós vemos Deus dando oportunidades. Desde que o pecado entrou no mundo, né, com Noé, no dilúvio, né, Deus anunciou que teria a destruição ali. Muitos, ou praticamente todos, não aceitaram, né? Quando Jesus estava para vir a primeira vez, iria nascer aqui o Salvador, a mensagem foi dada também através de profecia, o ser humano não aceitou, e hoje nós temos a mensagem da segunda vinda de Jesus, né? Como é que será que está sendo a aceitação? O senhor que trabalha com isso, né, de trazer almas para perto de Jesus, como é que está sendo a aceitação hoje, pastor? Então, Alex, você falando aí, a minha cabeça já começou a ferver aqui, porque você começa a falar e já começa a entrar no clima, porque essa é a minha vida, né? São 32 anos nesse caminho. Não é pouco não, né? Dediquei minha vida ao Evangelho, a minha vida virou um Evangelho. Na minha casa, na minha família, por onde eu passo, a minha vida é um Evangelho.
E você introduziu aqui o tempo de decisão, né? A vida é feita de decisões. Por exemplo, quando eu recebi o convite para estar aqui, eu precisei tomar uma decisão para estar aqui. Se eu não tivesse decidido, não estaria aqui, né? Então, essa é uma decisão, né? Por exemplo, o Rogério também recebeu o convite para estar aqui. Ele teve que decidir. Vou ou não vou? Então, é tempo de decisão. Nós estamos vivendo num período histórico, no contexto da última mensagem a ser apresentada na Terra para a humanidade pecadora. Vai acabar, né? Mateus 24, 14, diz assim, ó, este evangelho do reino será pregado por todo mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim, né? Então, veja, o meu dia a dia é o cumprimento de Mateus 24, 14, e também de Apocalipse, capítulo 14, verso 6, e 7, e 8, e por aí vai, né? Então, você veja, esse período que nós estamos vivendo, parece que é assim, ó, existe uma mensagem urgente a ser apresentada e um povo dormindo no contexto da mensagem, da última mensagem. Assim como era também lá nos dias de Noé. O mundo estava condenado ao fracasso e, ao mesmo tempo, a um juízo. Noé se levantou em nome de Deus, mas o povo parecia que estava embriagados. E hoje não está sendo diferente. Agora, o que eu tenho que fazer como atalaia? Eu tenho que dar sonido certo à trombeta para levantar alguns soldados para a batalha. Você percebe? Então, você veja, o Evangelho será pregado. Eu decidi fazer parte da pregação do Evangelho. Eu digo assim, ó, se tiver um louco para pregar, vai ter um louco para ouvir. Entendeu? Se existir alguém louco para pregar, vai ter um louco para ouvir. Se tem alguém sincero pregando, tem alguém sincero ouvindo. E a pregação do Evangelho, ela salva os sinceros e condena os insinceros. O Evangelho é o mesmo, né? O que muda é a aceitação. O que muda é a aceitação. Mas o Evangelho é o mesmo. E ele serve para as duas coisas, para salvar e para condenar, né? Agora, veja, não é toda pregação que leva o indivíduo a ser julgado assim, não é. Por quê? Porque existe o evangelho verdadeiro e o evangelho falso. E aí, amigo, aí é o seguinte, a gente tem que fazer uma avaliação. Então, por exemplo, ó, de acordo com o nosso guia aqui, mostrou aqui Cristo voltando com uma coroa na cabeça. Coroa, né? Coroa. Quando você fala assim, coroa, você lembra do quê? Claro, de vitória. Vitória. Então a coroa é o símbolo Vencedor, né? da vitória. Vitória. Então quem é que está vindo? É Cristo. Quem é Cristo? Ele é vitorioso. Ele traz o quê? Uma foice. Quando você pega foice, quero comprar uma foice, para quê? Eu vou fazer uma colheita. Ceifar, para cortar. Para ceifar. Então a foice é o símbolo da colheita. Então quem é que está voltando? É Jesus vitorioso para fazer A colheita. a colheita. Né? Agora ele vai colher quem? Quem decidiu? Por isso, tempo de decisão. À vontade. E o que eu acho interessante nisso tudo é que Jesus ele não vai voltar quando todos aceitarem o Evangelho. Sim. Jesus ele vai voltar quando todos ouvirem sobre o Evangelho. Ou seja, aqui a lição ela vem falando de um tempo de decisão, né? E em Espírito e Profecia, a irmã White recebeu uma visão na qual ela fala que o amanhã não vai chegar para muita gente. Quando é o tempo de decisão? Não foi ontem, não vai ser amanhã. O tempo de decisão é hoje e é agora. O momento é agora. Muito bem, agora. o pastor já citou aqui São Mateus 24, 14, né? O Evangelho do Reino será pregado. Aqui nós estamos falando de uma promessa. Só que o senhor citou também em Apocalipse 14, 6, quando essa promessa, João viu se cumprindo essa promessa. Né? Porque ele fala que será pregado por todo mundo o Evangelho, então virá o fim. E João está dizendo aqui, olha, já vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar a todos que assentam sobre a terra, a cada nação, a tribo, língua e povo. Pastor, tem a impressão que isso já está acontecendo. Ele está acontecendo mesmo. Está acontecendo numa escala, mas vai alcançar o ápice, né? Agora, esse Evangelho que João se refere aqui, no livro do Apocalipse, você percebe aqui, o Alex, que é um evangelho que traz divisão
na vida do indivíduo. Ele traz divisão na vida do homem, da mulher, do pai, da mãe, do filho, da filha, da nora, da sogra, né? Porque olha a nota tônica do Evangelho. João diz assim, no Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Eu vi um outro anjo voando pelo meio do céu. E a palavra anjo, no Apocalipse, é bom mencionar aqui o sentido dela, não é? Sim. Anjo quer dizer o quê? Mensageiro, né? Então, esse anjo aqui são os mensageiros de Deus, voando pelo meio do céu. É um evangelho que tem que ser apresentado rapidamente. Pressa, né? É urgente. Pressa, é urgente. É urgente, né? Não pode ser letárgico, né? Voando pelo meio do céu. Tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E João menciona, a cada nação, tribo, língua e povo. Por exemplo, eu lá no Amazonas, eu tenho lá tribos inteiras que são cristãos, inteira. Desde o cacique a todo mundo. Recentemente eu fui numa tribo, lá fica na divisa com o Brasil e a Venezuela. Então a tribo inteira ela é adventista, a tribo toda, Amém. toda a tribo. Eu fui lá para fazer um congresso e batizei lá 80 índios. Olha só. que Uma bênção. maravilha, Que bênção. uma beleza. Tribo, eu estou comprando essa profecia aqui. Aí diz assim, olha, ó, o evangelho eterno, os que assentam sobre a terra, nação, tribo, língua e povo. Aí, dizendo em grande voz, olha a nota tônica do evangelho, ó, temei a Deus e dai-lhe glória. Pois é chegada a hora do seu juízo. E ela fala, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, esse é o evangelho. É esse evangelho, né? Esse evangelho, quando apresentado do jeito que a Bíblia ensina, ele vai trazer para qualquer indivíduo, tanto o analfabeto e o doutor. Quando ouvir esse evangelho, ele vai ser levado a tomar uma decisão ao lado de Cristo e da verdade, ou ele pode também decidir assim, olha, eu não quero, esse evangelho não me interessa. Então o que você quer? Eu quero ir para o inferno, então vai. É a escolha, né? É a escolha. A quem servir? A quem, exatamente. A decisão não é de Deus. Amigo, eu quero dizer uma coisa para você. A decisão de ir para o céu ou não, essa não é de Deus. Essa não pertence a Deus. Pertence a você que está assistindo esse programa aqui. É você que vai decidir o que você quer da sua vida. Você quer Cristo e o seu evangelho para morar com Ele eternamente? À sua disposição. Você não quer? Também não tem problema. Só que tem uma coisa. Toda escolha traz uma consequência, claro, ou para o bem ou para o mal. Não é isso, Alex? É verdade. Só que alguns poderão dizer que Deus está sendo injusto, que não tiveram oportunidade. Será que isso vai ser uma realidade? Na verdade, Alex, com o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, o nosso passaporte, ele já foi comprado. Já foi carimbado. Já foi carimbado. Ou seja, a parte mais difícil, a parte terrível da história, a parte crucial, já foi feito. A gente tem que fazer o quê? Aceitar, entregar a nossa vida nas mãos de Cristo, confiar as nossas vidas na mão dele e deixar ele tomar a rédea da nossa vida. Porque ele nunca vai invadir o nosso coração. Como que é que o próprio Cristo fala? Eis que estou à porta e bato. Então, se a gente abrir a nossa porta do nosso coração para ele entrar, ele vai entrar. Aí ele será conosco e nós seremos com ele. Aí seremos plenos e completos. Aí o evangelho de Cristo faz o sentido na nossa vida. Aí a gente tende a pregar, a gente tende a se tornar evangelista, como o pastor Assis. Aí o evangelho faz sentido na vida de todos que permeiam ao seu redor. Do contrário, sem esse encontro, sem essa entrega, nada faz sentido. E para você que é nosso amigo que está nos assistindo, mais uma vez fica essa pergunta. Que Deus você está adorando? Que Deus você está servindo? Qual está sendo a sua escolha nesse momento, ao ouvir o que Deus está falando para você? Que Deus fale o seu coração e que você tome a decisão correta. O próprio Jesus citou, disse que ele era o Filho do Homem. Ou seja, Deus se tornou um ser humano para vir, para resgatar você e a mim. Mas o que ele ganhou? Ele ganhou uma coroa de espinhos. Porém, hoje, ele está na glória, ele tem uma coroa de glória, e ele prometeu que vai voltar para nos buscar. Porém, pastor, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do juízo, porque ele vai buscar os salvos, evidentemente. A ceifa vai ser para tirar aqueles que estão prontos, aquela semente que brotou e que vai ser levado
pelo ceifeiro, por Jesus. Mas e o juízo? Como é que funciona isso daí? Então, né? Já que todos não seremos salvos, como algumas teorias dizem. Então, você usou aí a expressão filho do homem, né? É uma maneira, uma expressão carinhosa de identificação de Deus com a humanidade. Traz proximidade. Essa proximidade, né? Mateus 16, 27 diz assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras, né? Filho do Homem. E lá no livro de Daniel diz que Jesus, ele se dirige ao Filho do Homem para assentar ao lado direito de Deus. Então quem vai voltar é o Filho do Homem, é Cristo, né? Ele vai voltar para quê? Ele vai exercer um juízo, claro, o juízo na verdade já foi instalado, de acordo com as profecias de Daniel, o juízo foi instalado em 1844, de lá para cá a humanidade está sendo julgada, né? Esse julgamento, ele está reivindicando duas coisas, e o nosso guia tem esse comentário especial. Primeiro, Deus salvando os justos, e ao mesmo tempo, Deus respondendo às acusações de Satanás. Porque Satanás, desde o princípio, acusa Deus. Ele vive acusando Deus. E, na verdade, ele acusa a Deus através do homem. Sim, através do ser exatamente, humano, perfeitamente. né? Mas ele acusava a Deus lá diante dos anjos. Né? Ele perdeu a batalha lá, aí a batalha mudou de palco. Saiu do céu e veio para a terra. Né? Porque Eva e Adão aceitaram o pecado. Tanto é também que se o próprio Deus tivesse aniquilado ele lá, né? Ele já teria feito a cabeça dos anjos. Sim, né, exatamente. Então, Deus deu tempo a Satanás, para Satanás mostrar que ele é Satanás. E agora todo mundo sabe que Satanás é Satanás, mal, né? Que ele não vale nada, e Deus vai queimar ele. Só que antes disso, o que Deus vai fazer? Esse julgamento aqui também serve para que todo o universo entenda quem é o verdadeiro Deus. Porque depois que terminar esse juízo, Alex, Deus vai agir de forma estranha para muita gente. Porque o mesmo Deus que é amor, bondoso, misericordioso e longânimo, compassivo, paciente, esse mesmo Deus, ele vai agir com justiça. E quando ele colocar a justiça em ação, meu amigo e minha amiga também, eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus falar assim, agora eu vou agir, Alex, de forma punitiva, estou usando agora uma linguagem jurídica, né? Linguagem jurídica. Deus, ele vai agir de forma punitiva. Quando ele entrar nessa ação de forma punitiva, aí, amigo, vai ser uma ação ou ações do nível do dilúvio para cima. Você sabe que no dilúvio, a pressão da água do dilúvio, que ali foi um prejuízo, né? A pressão da água do dilúvio foi tão forte que veio água de cima e dos lençóis freáticos de baixo, né? Então foi assim, arremessou pedras que pesavam cerca de milhares de toneladas para cima, como se fosse uma bolinha de gude. E ali diz Ellen White é escritora americana e profetisa da nossa igreja. Sim. Ela diz que pela primeira vez na história, Satanás tremeu com medo da morte, igual uma vara verde. Ela fala isso no livro Patriarcas e Profetas. Impressionante. Então, esse Deus bondoso, misericordioso, ele há de vir na glória, ele volta aqui, é Cristo. Cristo vai chegar aqui, Filho do Homem. Só que dessa vez, né, pastor, o pecado e pecadores serão exterminados. Exatamente, ele vem para aqui. Não agora haverá mais o pecado. Ele vai extirpar o pecado, vai acabar. Eu vou usar uma expressão aqui para a juventude, tá bom? Posso usar? Sim. Eu vou usar. Então, para você que está me assistindo, é o seguinte, ó. Cristo vai matar a morte. A morte vai morrer, vai acabar. Deu para entender? Sim. Claro demais. É o fim. Na verdade, né, Alex? É o fim do mal. É o fim. Na verdade, a volta de Cristo, ela é a solução para os nossos problemas. Exatamente. A gente está ainda vivendo num mundo de pecado, por mais que você more numa casa legal, tenha um emprego legal, tenha uma renda legal, uma hora você vai ficar doente, uma hora um acidente vai chegar, uma hora seu filho vai adoecer. A gente ainda está propenso a muitas coisas ruins. Quando Cristo voltar, os nossos problemas todos serão sanados. A morte não mais existirá, a gente não mais ficará doente, a desigualdade não vai acontecer,
a gente não vai sentir frio, não vai sentir calor, não vai sentir tristeza. Ou seja, o porquê temer o juízo? Só tem a temer a juízo aquele a quem deve. No nosso caso, a gente não deve, porque Cristo já pagou o preço do pecado por Rogério, nós. quem não deve não teme. Quem não deve, não teme, exatamente. E outra coisa, se no juízo, Rogério, você tem Cristo, que é um advogado fiel, meu amigo, se eu tenho Cristo como meu advogado, eu vou temer a quê? Vou temer. E ele nunca perdeu uma causa, né, pastor? Ele não perde causa e não cobra nada para te defender. E Agora, o problema é você não ter o advogado. E assim, ali no juízo você entende que a morte que era minha, Cristo morreu, né? E a vida que era dele, ele me deu. Pronto. Ou seja, seu problema está resolvido. Está resolvido. Não é mesmo? É só aceitar. É só aceitar. Pois é, mas muitos esperam coisas sobrenaturais para tomar essa decisão. Ah, não, eu nem espero, porque isso aí é um erro terrível. É um erro terrível. terrível. O que a Bíblia diz? Né? Que o justo continua sendo injusto, o justo continua sendo justo, o injusto continua sendo injusto, as coisas seguem, a vida segue o fluxo naturalmente, normalmente. Então, pastor, não é para esperar nada sobrenatural, nada de evidente que os sinais vão acontecer, Sim, claro. né? Agora, mas a decisão tem que ser agora. Agora, Alex, é interessante, você entrou nessa questão, cada semente produz uma escolha ou uma colheita, cada semente. Por exemplo, ó, a semente boa, ela vai produzir frutos e Cristo vai colher, vai levar para o céu, a semente boa. A semente ruim, ela também vai produzir fruto, é o fruto da iniquidade. Sim. Né? Ela amadurece para a iniquidade, amadurece para o mal. Ó, vai ser assim, o mundo vai ser dividido em 2 grupos, são 2 sementes. Essa semente aqui é a semente do justo. Ela se amadureceu para a eternidade. Ela produziu frutos para a eternidade. A Bíblia diz assim, ó, o fruto do Espírito aí vem, amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra as coisas não há lei. Esses são os frutos do Espírito. Agora, as obras da carne, que serão maduras aqui, a Bíblia diz assim, ó, as obras da carne, elas são conhecidas, e são, ó como é que Paulo relata, ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, eu já quero até fazer um apelo para você. Eu quero amadurecer para a eternidade. E você? E você? Está feita a pergunta, né, Rogério? Está feita a pergunta. Depois dessa pergunta, rapaz, eu acho que a gente pode encerrar. Eu vou até pedir para vocês deixarem aí uma mensagem final para quem está nos assistindo, Rogério, pastor, porque, assim, teríamos muito conteúdo. Eu convido você se você não tem a lição da Escola Sabatina, para que você baixe essa lição em PDF e também acompanhe os próximos episódios, que vamos entrar em Apocalipse, em Daniel, com as profecias, e você precisa conhecer os sinais de que Jesus está voltando em breve. E para que você e eu possamos estar preparados. Rogério. A mensagem assim que eu deixo é a seguinte, Alex. Cristo, ele sempre encontra várias maneiras de alcançar o coração da raça humana. Ele é especialista nisso. É o que ele melhor faz, é o que ele... O nosso coração é o maior desejo dele. E ele mesmo fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir e deixar ele entrar, você vai ter felicidade plena. Porque felicidade não é coisas, não é viagens, emprego, faculdade, filho. Felicidade tem nome e felicidade é Jesus. Portanto, entregue tua vida nas mãos dele e seja plenamente feliz de verdade. Amém, amém. Pastor. Então, eu vou terminar aqui esse momento citando 2 versos da Bíblia, de Mateus 25, 31 e 25, 41, que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, ele vai dizer assim, ó, vinde benditos do meu Pai, entrai na porta do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Eu quero estar nesse grupo. Eu quero estar nesse. Agora, o grupo que eu não quero estar, diz assim, ó, então dirá também o rei aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então eu termino deixando uma segunda pergunta. Qual lado você vai querer estar? Do lado direito, boas-vindas, ou do lado esquerdo, para ser queimado? A decisão está nas tuas mãos. Semeie coisas boas e colherá a salvação. Semeie a maldade e colherá a perdição. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Deus abençoe muito vocês. Gostaria de pedir para que o Rogério faça uma oração para encerrarmos esse estudo. Claro, oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, aqui podemos falar um pouco a teu respeito, podemos buscar a tua face em estudo, e eu imploro para que o Senhor se faça presente na vida de cada pessoa que está assistindo esse conteúdo. Amém. As abençoe, as proteja, as guarde e que elas possam se entregar em tuas mãos e se preparar para o grande dia da tua volta. Fica conosco. Tudo te imploro, agradecido por Jesus. Amém. Amém. Até mais um estudo central. Fica com Deus.